Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, abençoe mesmo, e Ele começa abençoando vocês, e a mim também, quando a gente medita na palavra dEle, e Ele então fala com a gente. Essa é a maior bênção que existe em todo o mundo. Não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza, não tem nada nesse mundo comparável à grandeza das revelações do reino dos céus para o ser humano. Obviamente, isso só é possível quando há humildade, como de uma criança que aceita, que acata a palavra de Deus como lei imutável, a lei de Deus, que faz a gente viver de acordo com a vontade dele aqui na terra. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Então, com essa meditação, eu vou tentar passar para vocês o que Deus nos tem dado, e eu espero que o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo há de falar, há de tocar, há de despertar a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia e finalmente chega a uma conclusão e toma decisão. Bem, nós falamos ontem sobre a cura divina, nós temos falado sobre a fé da cura divina. Jesus mandou os seus discípulos, primeiro ele chamou os 12 e mandou-os curar os enfermos, todos os enfermos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, todos eles. Expulsai demônios, ressuscitai mortos, etc, etc, etc. E pregai o reino de Deus. É muito gloriosa essa direção. Aí o que acontece? Qual é a dificuldade para as pessoas serem curadas? Qual tem sido a dificuldade para as pessoas serem curadas, libertas, abençoadas? Qual a dificuldade das pessoas verem o reino de Deus se manifestando, se materializando em suas vidas aqui na Terra? Sabe qual é a dificuldade? A dificuldade é o seguinte: nós nascemos numa cultura ignorante, retrógrada. Nós nascemos dentro de um mundo cão, imundo, pecaminoso. Por conta disso, ficamos cegos diante das grandezas de Deus. Jesus disse: ide pregai o evangelho. Só o evangelho liberta, que é a palavra de Deus. Então, enquanto nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, a gente era cego. Por exemplo, cada religião, cada um andava na sua própria religião, cada um tinha a sua própria religião. Então, em princípio, nós éramos católicos. E no catolicismo, nós aprendemos que as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas mazelas, a nossa miséria, as nossas misérias, são uma cruz que nós tínhamos que carregar. E então nós nos consolávamos com essa cruz. E os outros, os ricos, vivendo do bom e do melhor. Mas os pobres, aos pobres, foi-lhes dada a cruz pesada. Mas aqueles que nos ensinaram que era a cruz, viviam ostensivamente,
ostensivamente, viviam numa beleza. Quer dizer, na Igreja Católica nós aprendemos que as nossas mazelas era a nossa cruz, que nós teríamos que carregá-la. Na Igreja Evangélica, a Igreja Evangélica normalmente ensina que as nossas doenças, enfermidades, as nossas moléstias, as nossas misérias são o quê? São uma provação. É uma provação. Sabe, quando a pessoa não tem, quando eles não têm fé, ou não têm fundamento, não têm conhecimento da palavra de Deus, então eles arranjam nomes que venham confortar a pessoa, ou deixar as pessoas aceitando as suas misérias, as suas mazelas, as suas doenças. Essa é a realidade. Dentro da Igreja Evangélica, dentro da Igreja Católica, as mazelas são a nossa cruz. Dentro da Igreja Evangélica, as mazelas, as misérias, doenças, são uma provação. São uma provação. Ou são a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus. No Espiritismo, eles dizem que é o nosso karma. Então, nós teríamos que carregar as mazelas, doenças, enfermidades, por conta de ser um karma. E tantas outras religiões, e cada uma com a sua própria filosofia. Umas dizem, não, isso aí é o seu destino. Você nasceu para isso, para sofrer, para continuar doente, etc, 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 etc. Outros, as pessoas dizem assim, isso aí foi mal olhado, a inveja. Por isso que, quando as crianças nascem, os pais colocam logo uma figuinha, mão fechada, a mão do diabo. Mão fechada é a munheca de Satanás. A pessoa pensa que aquela mão fechada é para preservar a sua vida. Mas naquilo ali é justamente um artifício de Satanás para iludir as pessoas com esse tipo de sorte, olho grande, inveja e coisa tal. Então, cada religião tem a sua desculpa esfarrapada. As pessoas não gostam que eu fale assim, mas vai fazer o quê? Essa é a realidade. Eu vivi isso. Eu vivi isso. A minha mãe não botou uma figuinha no meu braço, porque ela vai arranjar figuinha. Tinha que trabalhar para comer, vai se preocupar com figuinha. Bem, seja lá como for, com licença aqui um instantinho. A maior dificuldade, o maior empecilho para que a pessoa seja curada pela fé é justamente essa bagagem de filosofias religiosas, fantasiosas, ignorantes, que o mundo conserva dentro de si. Mas, quando a gente pensa, quando a gente para e pensa na palavra de Deus, você vê que Jesus curou todos os doentes. Todos os que foram a Jesus foram curados. Então, esse negócio de dizer, é a vontade de Deus eu ser curado, quem sabe isso aí é uma provação, quem sabe eu tenho que passar por isso. Jó sofreu muito e não sabe da história de Jó, fala besteira, não conhece a história de Jó. Quem colocou as doenças em Jó foi o diabo. Quem matou os filhos de Jó foi o diabo. Quem destruiu a vida de Jó foi o diabo. Foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. E Deus permitiu isso para que deixasse o ensinamento para a gente, que o mal vem do inferno, vem do diabo, e que o bem vem de Deus. E Deus restituiu tudo que Jó tinha em dobro. Portanto, Jó era
um homem abençoado e continua sendo abençoado, mesmo sendo, digamos, fustigado pelo diabo para ficar contra Deus. Então, minha amiga e meu amigo, o problema é, será que Deus quer me curar mesmo? Será que é a vontade de Deus que eu seja curado? Não seria isso, ó bispo, essa doença, uma provação para mim? Eu tenho que estar assim nessa situação para poder me voltar mais para Deus, me consagrar. Não tem nada a ver, isso é conversa fiada para boi dormir. O que há é o seguinte: quem crê, recebe, quem não crê, não recebe. Jesus curou todos os que nele creem e mandou seus discípulos curarem os enfermos, libertarem os oprimidos, arrancarem os demônios, curarem os cegos, surdos, paralíticos, todos. Aliás, Jesus disse, presta atenção, que quando, olha só, Jesus disse, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque certamente o reino de Deus é chegado até vós. Quer dizer, o reino de Deus vem não apenas com palavras, mas vem com manifestação do poder de Deus. E esta é a proposta para o dia de hoje, em todas as igrejas universal do reino de Deus. Pela manhã, à tarde, à noite, no templo de Salomão, às 10 horas, às 3 da tarde e também às 20 horas. A igreja, o templo vai estar aberto, escancarado, estacionamento gratuito. Você não tem que pagar nada, você não tem que pagar para ser curado, você não tem que dar uma oferta para receber a cura, não. Você tem que manifestar a sua fé na promessa de Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus não pode voltar vazia. Quem crê na palavra, crê em Deus. Quem crê na palavra de Deus, crê em Deus. Quem não crê na palavra de Deus, não crê em Deus. Se você crê, você recebe. Não interessa se você merece, se você não merece, se você é santinho ou é pecador. Não importa quem você é, homem e mulher. Não interessa qual seja a sua profissão. Não interessa qual seja a sua situação física, econômica, social. Não interessa se você é bom ou é mau, se você matou, roubou, destruiu, ou se você só fez caridade. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. E quem crê, o bispo? Quem crê? Eu não sei. Eu só sei uma coisa: quem crê vai, quem não crê fica. Ou melhor, quem crê vem, quem não crê fica. Quando a pessoa crê, não interessa se ela mora longe, se está chovendo, se está ruim o tempo, está frio, está calor, não interessa as condições, ela quer a cura. Porque quando a pessoa sente dor de barriga, ela vai para o médico, não interessa se está chovendo ou se está fazendo sol. Não interessa se o tempo está bom, não interessa se ela tem que pegar ônibus, trem, seja lá o que for. Se a pessoa crê, ela sai de onde está, seja de bicicleta, de patinete, seja a pé, seja de burro, seja de, como é que se diz, a cavalo, seja de charrete, ela vem de qualquer maneira, porque ela crê. Quem crê, recebe, quem não crê, não recebe. A mulher que tinha uma hemorragia, a mulher hemorrágica, a mulher que esvaía sangue dia e noite sem cessar, aquela mulher hemorrágica tinha gasto tudo que tinha para gastar, para ser curado com os médicos naquela altura. Até que ela ouviu falar de Jesus, ela saiu de longe e ela veio ao encontro de Jesus. Ela saiu de longe, mas muito longe mesmo. E naquele tempo não tinha automóvel, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nada. Não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada. Tinha cavalo, tinha jumento. Ela veio e quando ela chegou onde estava Jesus, e ela viu uma multidão, o diabo soprou nos seus ouvidos: olha, ele está muito ocupado, ele não vai te atender. Você está perdendo o seu tempo. Olha aí, você vem de tão longe, não vai dar a multidão que está ao seu lado.
Ela, então, estava tão convicta de sua fé, de que seria curado, que ela disse, tá bem, Satanás. Ele não vai me atender, mas se eu chegar por trás dele, tocar na orla da sua vestidura, eu serei curado. Olha só o que ela determinou. Ela determinou isso. Ninguém ensinou a ela. Ninguém falou para ela, vai lá, toca na orla. Não! Ela não aprendeu isso na religião. Ela foi movida pela própria fé. Então, estas são as pessoas que são escolhidas. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Quem crê, vem. Quem não crê, fica parado no tempo e no espaço. Então, você que está sofrendo, qualquer que seja a sua doença, enfermidade, moléstia, você crê na palavra de Deus? Eu não estou pedindo para você crer em mim, não. Eu não estou pedindo para você crer na Igreja Universal do Reino de Deus, não. Eu não estou pedindo para você crer no pastor que vai fazer a reunião, não. Eu peço que você creia na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se Jesus não quisesse, não fosse a vontade de Deus curá-lo, Deus não curaria aqueles doentes todos que foram até ele, como foi o caso dessa mulher hemorrágica. Ela foi, tocou por trás da vestidura de Jesus, instantaneamente ficou curada. Instantaneamente. Na hora, ficou curada. Então, essa é a fé. Nós tocamos a trombeta. Nós abrimos as portas do templo, da igreja. Colocamos pessoas lá de fé para ajudar as pessoas, para curar as pessoas. Não é para orar pelas pessoas. Se você for na Igreja Universal do Reino de Deus, hoje, para receber a cura, e o pastor começar a dizer assim, oh meu Deus, cura essa pessoa, Senhor, esquece, sai de lá e vai para outra Igreja Universal, vai buscar outro pastor, porque o pastor de fé, ele não vai orar para você ser curado, ele vai curar você. Mas, ô bispo, que autoridade tem o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus para curar? A autoridade da palavra de Deus. Jesus é que mandou. Jesus disse, ele disse assim, designou 70 discípulos e os mandou adiante da sua face. Ele disse, vá adiante da minha face, vá adiante da minha face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E quando eles obedeceram, eles fizeram milagres. Quer dizer, o Espírito Santo os usou para curar as pessoas. Então, é assim que funciona. Quando o pastor ora pelo enfermo, se ele ora pedindo, ó Deus, seja feita a sua vontade, esquece. Vira as costas e vai embora. Não, pastor, não ora não. Não quero oração, não. Eu quero ser curada. Você vai hoje na Igreja Universal com essa determinação. Não, eu vou para ser curado. Eu não vou lá para tentar, para me aventurar. Não. Você vai lá para ser curada. Se você sair da sua casa, do seu lugar, onde você está, determinada, com essa fé, não, eu vou lá porque está escrito, Jesus não mandou orar pelos enfermos, mandou curar os enfermos. Então eu vou lá para esse homem de Deus me curar. Esta é a fé que norteia a vida dos que creem. Esta é a fé dos que são escolhidos. A fé de que se cumpra a palavra de Deus para aqueles que têm juízo. Então você que crê na palavra de Deus, não é na palavra do pastor, não. É na palavra de Deus. O pastor vai estar obedecendo a palavra de Deus. Ele vai simplesmente determinar que você seja curada na hora. Se uma pessoa enferma vem me pedir ajuda, ó bispo, ora por mim. Na mesma hora eu digo, seja curado, em nome de Jesus. Essa é a sua necessidade, cura, então seja curado.
É isso aí. Só isso. Você encontrou um homem de Deus, ele não vai dizer para você, ó Deus, seja feita a tua vontade. Nada disso. A vontade de Deus é curar todos. Todos. Não foi, a doença não veio de Deus. A doença não vem de Deus. Ela não brotou da terra. Ela não caiu do céu. A doença vem por conta do pecado. E uma vez a pessoa, crendo na palavra de Deus, crendo no poder do nome de Jesus, crendo no poder da palavra de Jesus, crendo no poder do Espírito de Jesus, já era. Não existe mais doença, enfermidade. É assim que funciona. Então, se você vai hoje na igreja universal, no templo de Salomão, ele está aberto às 10 horas, às 3 da tarde e também às 8 horas da noite. Aliás, eu não sei se pela manhã tem a reunião no templo. Se não tiver no templo de Salomão, vai ter ali na igreja auxiliar, que é no Brás. E você pode ir direto no Brás, às 10 horas da manhã. Às 3 da tarde, porque há uma obra de restauração, então estamos evitando ter reuniões para que os trabalhadores possam concluir o seu trabalho. Senão fica uma batucada danada lá, ninguém vai escutar nada dentro da igreja. Então é melhor você vá. No templo, eu acho que é só às 3 da tarde e também às 8 da noite. Você é convidado e não tem que pagar nada. Vai com a sua fé, leve a sua fé. Não esqueça, leve a sua fé. Leve a sua fé no cumprimento da palavra de Deus. Porque o Espírito da palavra de Deus, o Espírito do nome de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, estará sobre o homem de Deus e, obviamente, vai exercitar a fé naquela obrigação que ele tem, que é o que Jesus falou: ide por todo mundo pregar o evangelho, curai os enfermos. Curai, não mandou orar, curai os enfermos. Quem crê, vem. Quem não crê, fica. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.